Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Mulheres redimidas e herdeiras pelo Senhor. Hoje eu quero trazer aqui um pequeno estudo sobre uma das mulheres que eu admiro muito na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre ousadia e perseverança, sim. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito de mulheres que têm um pouquinho de menção na palavra, que às vezes tem só 3, 4 versículos delas, mas que a gente tem tanto para aprender com essas mulheres. E hoje nós vamos falar sobre Axa. Sim, Axa, filha de Caleb e esposa de Otoniel. E a sua referência que nós vamos ler hoje está em Juízes. Juízes, capítulo 1, verso do 1 ao 15, que diz assim: Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Queriate-Sefer. E disse Caleb: Darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Queriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso Caleb deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: O que você quer? E ela respondeu: Dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras em Negueb, dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu fontes superiores e as inferiores. A palavra do Senhor, ela sempre vem sim, cheia de ensinamentos, né? E essas mulheres de Deus, nós temos muito que aprender. Axa era filha de Caleb. Lembra Caleb que andava ali com Josué, que conheceu a terra e ele teve uma visão que os outros não tiveram? Pois é, esse Caleb. A gente já começa aprendendo aqui que Axa, ela vinha de uma família de homens de fé, de família de pessoas de fé. E ela estava ali e o seu pai disse que aquele que fosse atacar aquela terra de Debir, que era vizinho à sua terra, e que conquistasse aquela terra para ele, ele daria sua filha Axa em casamento. A primeira coisa que nós vemos ali, um pai muito cuidadoso que entregou a sua filha não para um homem qualquer, mas para um homem guerreiro, um homem forte, assim como ele era. Outra coisa que eu acho muito incrível é que ela persuadiu, a Bíblia fala que ela persuadiu o marido, ela convenceu o seu marido a pedir ao seu pai águas. Por quê? Fontes de águas. Por que ela pediu isso? Porque o Negueb, onde eles moravam, era uma terra muito seca, muito infrutífera. E ela queria mudar aquela situação daquele lugar, daquela terra seca. Ela queria transformar aquilo num manancial e ela sabia que ela tinha potencial para isso. Então, ela pediu ao seu marido para que pedisse. E aí, ela mesma, assim que desceu, quando chegou na casa do seu pai, assim que desceu ali do cavalo, ele já perguntou: O que você quer, minha filha? Então, ela já fez o pedido. O que você tem pedido a Deus? O que você tem pedido ao Senhor? Ela foi ousada e ela foi perseverante no seu pedido. Ele poderia ter dito que não, que ela desse um outro jeito, que ela continuasse vivendo do jeito que ela já estava, mas pelo contrário, ele atendeu ao seu pedido prontamente. Ei, a palavra do Senhor diz: pedi e dá-se-vos-á, lá em Mateus. Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á. Será que você tem realmente pedido ao seu Pai aquilo que você necessita? É incrível como essa palavra, mesmo sendo no Antigo Testamento, ela se encaixa com toda a palavra de Deus, trazendo para nós uma mulher que o seu nome significava adornada e rompendo o véu. E sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido também é que o nosso nome, aquilo que nós carregamos, o nosso nome também, ele tem um significado. E esse significado faz com que você seja a mulher que você é.
No caso dela, Axa, ela precisava adornar aquela terra deserta, infrutífera. Ela queria transformar aquela terra em uma terra boa, em uma terra, porque ela via aquilo. Lembra que eu te falei que ela é filha de Caleb? E Caleb, quando olhou lá a terra, quando ele foi um dos espias que olhou a terra, ele viu o melhor. Ele não viu a dificuldade. Ele não deu atenção à dificuldade. Não, pelo contrário. Ele simplesmente chegou, voltou e ele disse, olha, a terra é maravilhosa, mana leite e mel. Aí as pessoas começaram a falar as coisas negativas e ele, não, a minha visão é essa. Vamos lá, vamos conquistar. E ela cresceu em meio a isso, a esse pai, ela aprendeu com esse pai, que quando nós olharmos para uma situação, nós devemos olhar com um olhar de fé, com um olhar de transformação, para adornar aquele lugar, para transformar. Qual lugar que você está que possa hoje talvez ser um deserto para você? Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor, Ele é aquele que transforma todo o deserto em manancial. Ele é aquele que traz um deserto, que faz florescer no deserto um manancial de rios de águas vivas. E Axa já tinha esse manancial dentro dela. Por isso ela foi buscar isso. A gente vive aquilo que a gente carrega. E uma das coisas assim que eu também aprendo muito com ela é a fé e o encorajamento que ela tinha. Ela ousou chegar ali e pedir algo a mais ao pai. O pai dela já tinha dado uma terra para ela. Ela poderia estar ali conformada, mas não. O Senhor hoje está aqui a perguntar para mim e para você. O que você deseja? Qual é o teu pedido? E é incrível como ela disse assim, eu quero um presente. Qual o presente que você está precisando de Deus hoje, nesse momento? Qual o presente que você precisa e que você quer pedir a Deus? Deus está dizendo, me pede e eu vou te dar. Em João 7, 37, 38, lá no finalzinho, ele diz assim, ó, quem crê fluirá rios de águas vivas. E em Mateus 7, 7 e 8 diz, pedi, dá-se-vos-á, batei e a porta vai abrir. Ou seja, quando eu peço com fé e quando eu acredito, eu vou receber. E quando eu recebo, quando eu acredito, eu estou fazendo fluir de mim um rio de água viva. E esse rio vem de onde? Esse rio vem de Deus, esse rio vem de Jesus. Lógico, não existe um outro poço, não existe um outro manancial, não existe. O que eu acho mais incrível aqui também é que a gente pode entender uma coisa. O Salmo 126, ele é um salmo lindo e eu quero ler ele um pouco aqui pra gente, que ele é aqueles salmos que fala de um Deus que enquanto a gente vai plantando e a gente vai chorando, mas ele chega e ele transforma toda tristeza em alegria. Esse é o nosso Deus. E veja só, o Salmo 126 diz assim, é um canto de peregrinação. Ele diz bem assim, olha, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como como enches o leito dos ribeiros no deserto de Negueb. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Ele diz aqui, Senhor, restaura-nos. Senhor, restaura-nos como o Senhor faz no leito do deserto do Negueb. Eu não sei se você sabe, mas o Negueb é um deserto muito infrutífero e tem muitas montanhas ali. Então, todos os dias lá,
Quando neva, cai aquela água, quando o dia começa a amanhecer, o sol começa a clarear e aquela água vem descendo e vem banhando aquele deserto. Olha que coisa incrível! O Senhor, Ele é aquele que faz um manancial onde não existe nada. Yaxa sabia disso. Essa mulher que ousou na fé, essa mulher que foi perseverante, essa mulher que foi uma mulher ousada, ela simplesmente entendia o Deus que ela servia, porque desde jovem ela ouvia que os feitos do Senhor por todo o seu povo, por toda Israel. E sim, ela foi uma das pessoas que entraram nessa nova terra, em Canaã. E ela sabia que ali existiam promessas sobre promessas. E na minha vida e na sua vida não é diferente. O Senhor, Ele tem promessas sobre promessas em nossas vidas. Você crê? Quando nós cremos, nós começamos a fazer com que esse manancial venha chegando no nosso deserto. Ei, se você está vivendo um deserto hoje, eu te encorajo a fazer um pedido ao Senhor. Diga, Senhor, eu quero um presente. E Ele há de atender a tua vida. Ele há de atender a tua voz. Ele há de atender ao teu pedido. Um cheiro no coração. Deus abençoe a sua vida.